Você começou no balé, e aí, porque eu assisti também o seu podcast, inclusive Do vou Edu, até falar né? aqui com o Edu Nas Nas coxias. Coxias, que é muito Legal. bom, viu, galera? Depois pintem lá. Que você começou no balé, mas a escola percebeu que você não era especificamente do balé e eles te conduziram para ir pro jazz. Porque geralmente o que acontece quando entra a menininha no balé, não, tem que fazer o balé porque o balé é aquele discurso, que o balé é a base de todas as danças e tem que ficar, e tem que ficar. E não, isso já lá atrás, eles já te conduzindo para aquilo que você tinha o corpo, eles perceberam isso. E isso foi muito da hora, Essa né? potência, né, que o jazz... É, Essa observação do professor. exato, exato. E não forçar, né? E não É. forçar a gente a ter uma história que, sei lá, que na cabeça dela poderia ser a melhor história para alguém. Aham. Né? E eu digo isso, então, que não foi só uma escola de dança, né? Uhum. Ali já começou a formar essa minha cabeça do jeito que ela é, nesse sentido de olhar a individualidade das pessoas, Que sabe? De maneiro. respeitar cada pessoa, suas vontades, seus objetivos e seus Uhum. corpos. Porque é isso, eu nem tinha um corpo de balé. Mesmo se eu decidisse que eu queria balé, que não foi uma coisa assim, eu sempre amei fazer aula de balé, e até hoje a aula que eu mais gosto de fazer é a aula de balé. Olha, Olha que que louco. legal. Porque não me Olha. criou nenhum trauma, né? Sim. Olha, que é o mais importante, Que acontece né? Porque muito com outras, muita gente exatamente, reclama. pra mim Outros não. lugares, né? Então, até hoje, a aula que eu mais amo fazer é a aula É de balé. balé. Mas elas falaram, você vai fazer balé para manutenção da sua técnica. Você não precisa subir nas pontas. Tanto que eu tive uma única sapatilha de ponta, porque eu quis experimentar, né? Porque falei, não vou deixar de passar pô. por isso. Mas a mesma sapatilha, eu tenho ela guardada até hoje, eu nem repus. Foi uma Olha que só, maneiro. só para treinar força de pé, sem Aham. nenhum, sabe, sem nenhuma pressão. Então, foi também uma escola, assim, de filosofia, né? Eu acho, eu diria assim. Cara, que maneiro. Teve o cuidado, né? Teve. E realmente é muito difícil, né? Lá atrás, né, gente? Anos 80, 90, tinha muito aquela questão da pressão, né? Não, tem que fazer mesmo. Você tem que fazer a ponta, porque quer senão você fazer não o vai jazz, ser uma mas bailarina. Não, isso aqui é o que tem que ser pra isso. você. Tinha essa imposição, né? Tinha. E Não, eles e já é isso que eu ia verem falar. isso, é maravilhoso. Se eu tivesse decidido que eu queria balé, teria dado errado também, porque eu não tinha um físico propício. E hoje em dia, as pessoas até, se tem né, dependendo de onde você for, tem um olhar mais aberto, mas Aham. naquela época ainda, talvez nessa escola que eu estava na Fama, eu tivesse algum espaço, mas depois eu não ia para frente, porque eu não tinha o físico propício. Certo. E nessa época era muito rígido. Era. Você Eu não ia- tem eu ia- que ter é. o corpo perfeito pro Eu Eu balé. só ia pra- conseguir Não, e bem ali até dentro, hoje- mas fora dali eu ia sofrer, entendeu? Não, e até hoje eu já presenciei algumas coisas que tem esse pensamento um pouco, desculpa a palavra, retrógrado. Que pensa assim, não, tem que que ser é isso e o- tal. Eu falei, o não, perfil, Não, né? gente, vamos quebrar É o um pouco esse perfil. estereótipo, né? É. Cara, que maneiro. E daí, você foi pro balé, te levaram pro jazz e você caiu na ginástica. Pois é, eu caí. Que foi o ápice, Uhum. né? Foi um dos seus ápices, né? Né? E a gente Como tem é aqui uma imagem, né? A gente tem uma mentira! imagem, Sério? opa! E aí a gente Opa. eu quero saber, eu pelo menos, eu, Thiago Leandro, quero saber como é que foi essa transição do jazz, das danças clássicas, vamos falar assim, pra ginástica. Pois é. E Ó. Hugo, coloca aí pra gente aí. Pera, Acho que é vamos ver o que é 90 e... que a Vamos ver. gente Que tem isso, é aí. 93? É isso mesmo? Ah, nossa, Marcelinho gente, Pérez. olha lá. Olha o Marcelo, cara. Olha. Gente, olha o Marcelo, 16 anos. Aí, ó. Olha Você isso. ali, Não, Tati. detalhe pra qualidade da imagem, né? De tanto tempo que faz. Isso é um ponto, Não, viu, mas- gente? Muito Eu tempo. assisti, tem Tati, me tempo. impressionou muito essa potência que vocês colocavam Não, e a energia, olha e a isso. linha. A linha Meu, do incrível, corpo Não, que incrível. ele gente, se o nível de colocava. complexidade, né? Sim. Do negócio. Né, da execução das coisas, a força, a explosão. Olha isso, cara. Gente, sempre que eu preciso engajar na internet, eu posto de novo esse vídeo, sabiam? Ei, passei, ei, pom, ei, pom. Meu, e essa perna aí, cara? E era uma parceria boa, né? Porque vocês estão bem sincronizados. Como é que foi o Marcelo, vocês parceiros? Olha isso, cara. Na verdade, os nossos técnicos que escolheram Ah. pra gente ser uma dupla. A gente era de uma equipe. Você É. participou, você entrou numa equipe. Entrei numa equipe. E onde era essa equipe? Onde Essa que... equipe, na verdade, ela Qual chamava escola? Jump, porque a gente tinha apoio de uma academia lá da Moca, chamava Jump, que dava espaço pra gente treinar. Mas quem encabeçava, os técnicos, eram o Paulinho Henrique Aham. e o Ameixa, que continuam na área do fitness até hoje. Legal. E aí eles escolheram algumas pessoas e foram formando. Você vai Com no braço, individual, mano. você vai em dupla. Gente, isso tudo aí. O bagulho Caraca. era doido, mil grau. Mas assim, isso, né, esse vídeo principalmente, porque podem ver que é o único vídeo que existe meu competindo, porque realmente eu só competi É. nesse ano.
Ah, com só um essa ano? coreografia e Caraca. pronto, tá? Isso... Porque, na verdade, eu entrei no fitness pra dar aula. Aham. E aí, me chamaram porque o que acontecia? Era muito mais fácil desenvolver força numa pessoa. É muito mais fácil, não era. É muito mais fácil desenvolver força do que flexibilidade. Você desenvolve força muito mais rápido e flexibilidade, você tem limitações que talvez você não desenvolva nunca numa pessoa. Sim, Total. sim, Tanto que sim. o Marcelo tinha bem menos que eu, por exemplo. Então, o que os técnicos faziam? Eles procuravam pessoas da dança. Porque era mais fácil pegar a gente que tinha ritmo, já girava bem, já tinha perna alta, já tinha flexibilidade, já Aham. passava na segunda, tarará, e treinar força, que a gente já sabia que em meses você transformava uma pessoa que nunca fez uma flexão em alguém que faz, que foi meu caso, E- do que pegar uma pessoa sem flexibilidade e tentar fazer ela fazer o que chamava chute alto aí, né? O que seria um gran batimã. Um gran batimã. Que não ia acontecer. Caramba. Ah, então, a transição pro fitness foi Isso. porque a Pode galera do pausar aí, por fitness, favor. obrigado, Obrigado. percebeu uma qualidade de vocês que dava pra puxar pra eles? Não, Como é na que foi essa história? verdade, quando eu competi, Ah, eu já estava dando aula de ginástica. Ah, Eu já massa. tinha ido pro fitness. A minha Certo. transição pro fitness foi a seguinte. Ah, Final dos anos 80, foi o boom da tal da ginástica aeróbica no Brasil. aham. Isso virou, assim, uma Febre. febre. Ficou né? uma febre Todas as surreal. Na verdade, começou com a Runner. A Runner foi a primeira academia de ginástica coletiva no Brasil. A Runner se instalou em São Paulo. Isso virou, tipo assim, um frenesi. Então, todas as pessoas de São Paulo queriam ir lá fazer aquelas aulas. Né? Isso virou moda, isso virou... Enfim, pensar que a gente não tinha internet. Então, as modas, elas eram presenciais, gente. Aham, Né? era. Tudo que viralizava no presencial. Verdade. E aí, Boca a viralizou, boca, né? vamos dizer assim, Boca a né? boca e televisão, É, né? exatamente. E eu era totalmente da dança, eu era totalmente artista. Então, isso não me atingia. Uhum. Isso não me atingia. Só que uma das professoras da Escola da Fama, que era a Aham. Gigi, ela era também ligada na área do fitness. Além de dar umas aulas de jazz, Ah, das entendeu. três, ela era a que também dava. E ela dava aula na Runner. E ela falava pra mim, Tatinha, é muito legal. Ela me chamava de Tatinha até hoje. E aí, assim, é muito legal, você tem que ir um dia. E aí ela começou a dar aula lá na Fama e falava, vamos fazer? Eu fazia, mas assim, eu nem entendia por que eu estava fazendo aquilo. Uhum. Movimento também. Você também estava atrás do movimento. E eu queria queria movimentar. experimentar as coisas, mas não fazia tanto sentido para mim. Fazia Aham. sentido para mim dançar, interpretar. Né? Bom, ela começou a me levar nessas aulas. Por exemplo, tinha umas aulas de sábado que todo mundo ia fazer do Mauro Ghiseline na Runner, que era na Arthur Ramos, que foi onde abriu a primeira Runner. Eu Vila nem cheguei a Madalena ali, frequentar. Arthur Ramos? Arthur Ramos é no final Brás? da 9 de julho ali, não é? Ixi, Tipo, boa entre pergunta. Jardins e Itaim ali. Ah, Bom, sim, enfim. sim. Essa Runner nem foi uma Runner que eu frequentei. Ela fechou rápido e já abriu logo a da JK, que foi a segunda Runner mais papapã. E depois Uhum. Bem TV em Moema e tal. Ela me levava para fazer essas aulas. Mas, gente, a gente tá falando de quando eu tinha, sei lá, 16, 17 anos. Entendeu? Era essa Nossa, época que eu novinha. tava na Joyce, dançando jazz, e Aham. elas me falando, tem outras coisas legais para te apresentar. Que E aí eu maneiro. comecei aí, e era muito legal, gente, era muito divertido. Então eu resolvi que eu ia me matricular na Runner. Aí me matriculei numa Runner como aluna. Então, além de tudo, eu ia na Runner. Eu nem faculdade fazia ainda, tá? A gente tá falando de eu no colegial, né? Que era colegial. Na Colegial. época, o ensino médio. E aí eu ia nesse lugar fazer essas aulas porque eu comecei a achar que era legal também. Então eu ia para Joyce, fazia minhas aulas, fazia meus ensaios, aí ia para lá, fazia aula e assim eu ia fazendo minhas coisas. Comecei a achar muito legal e falei, gente, eu quero estagiar aqui, vocês deixam eu estagiar? Ah, você pode dar o começo da aula de tal pessoa. E, gente, as aulas eram dadas para 150 pessoas. Uau. Nossa. Entendeu? Todo dia era um evento. Todo dia era No evento. festival. Todo dia era um 150 evento, pessoas. Todo entendeu? dia. Você subia num palco para dar aula. Então, tudo era um evento. Então, eu vou dar o aquecimento da aula do Teco, sei lá, que era um cara que tinha aula lotada. Aham. Da aula de aeróbica dele. Era um evento para mim. Era um nervoso, era um desafio. E eu comecei a achar isso tudo muito legal. Aí chegou a hora de eu prestar vestibular e eu tinha duas opções. Então, dança ou educação física. Dentro do que eu Certo. fazia. Só que Educação dança, a gente não tinha faculdades por aqui. A gente só tinha Salvador. Já existia a faculdade de dança? Já, a de Salvador, que foi a Só primeira do Foi a Brasil. primeira... Aqui não Caraca. tinha nada. Não tinha nada. existia. Não tinha nem Unicamp. Não tinha nenhum curso de dança na Unicamp ainda. Caraca, foi a que segunda. maneiro. Do Brasil. Campinas, né? Isso. Então, se eu quisesse fazer faculdade de dança, eu tinha que